Oiê! Sejam bem-vindos a mais um Diário de Gravidez aqui neste canal, porque, né? Finalmente eu parei para gravar para vocês o Diário de Gravidez da semana 15, 16 e 17. Então vamos lá, dessa vez eu fiz um scriptzinho aqui, tá? Peguei lá no blog da Chata de Galocha, para que o vídeo fique mais objetivo e não fique tão gigante quanto o Diário de Gravidez do primeiro trimestre, não é mesmo? Então vamos lá. Em qual semana eu estou hoje? Então, hoje, um pouquinho atrasada, eu estou na 23ª semana. Eu estou com 23 semanas, o que dá 5 meses. Falta uma semana para completar 6 meses de gestação. Mas como nós estamos falando da 15ª, 16ª e 17ª semana, eu vou me manter nos parâmetros dessas semanas, tá bom? Então vamos lá, não tem muita diferença do que aconteceu de uma semana para outra, dessas semanas que eu tô relatando agora. Gente, estamos aqui com a participação especial do Marlinho. Olha que lindo. Oi, pessoal! Ui! Levei uma amiga. Oi, pessoal! A minha irmã tá na barriga. Deixei uma mamãezinha. Então vamos lá, gente. A última coisa que eu falei no diário de gravidez anterior é que eu tava com uma suspeita de infecção urinária e havia repetido o exame de urina pra ver o resultado, né? E não deu nada de infecção urinária, graças a Deus. Ainda não sei por que houve, assim, drasticamente esse aumento da frequência urinária que eu relatei no último vídeo, mas eu acredito que seja da própria gestação mesmo. Na 15ª semana, o que aconteceu foi que eu fui pra emergência de novo, tá? Porque eu senti uma dor muito forte no pé da barriga e eu já tava sentindo essa dorzinha há alguns dias, mas era uma dorzinha leve, né? Considerei que fosse a expansão do útero e tudo mais, só que chegou um dia que ela tava me incomodando até pra andar. Eu senti um impacto pra subir e descer a escada, doía o tempo inteiro e eu fui na emergência ver se tava tudo bem, porque eu já tava ficando preocupada, né? E aí eu cheguei lá, quem me atendeu na emergência não foi um obstetra, mas, cara, Deus é muito perfeito, porque ele era marido de uma obstetra que atendia na clínica que eu faço pré-natal e ela tava lá justamente naquele dia. Então foi assim, eu fui lá, expliquei o que estava acontecendo. Ele fez várias perguntas sobre os meus últimos exames, eu levei o último exame de urina pra ele ver. Ele falou que aquela alteraçãozinha que deu no meu exame, que tinha sido presença de sangue na urina, tinha sido bem pouquinha, que a urinocultura estava ok, não tinha infecção urinária, mas ele ia investigar para ver o que estava causando aquela dor. Aí ele prescreveu um medicamento para eu tomar lá, para dor, só que eu acabei não tomando porque ele me transferiu para a clínica onde eu faço pré-natal para poder fazer uma avaliação obstétrica, né? Ele perguntou de quantas semanas eu tava, eu respondi que tava de 15 semanas, indo para 16ª. Aí ele falou que não ia fazer nenhuma avaliação ali naquele momento, porque a esposa dele estava na clínica e ele me encaminharia para lá para que ela me examinasse, né? Que veria os BCF, que é batimento cardíaco fetal, né? Os batimentos do bebê, para ver se estava tudo certinho, e faria um exame de toque para ver se essa dor não estaria vindo de uma possível dilatação de colo de útero. Aí ele me encaminhou para a clínica, ele ia me mandar de ambulância, inclusive, mas eu falei, não dá para ir andando. Fui andando para a clínica, é na mesma rua. Fui andando para a clínica. Cheguei lá, a esposa dele me atendeu super bem, maravilhosa a esposa dele. Aí ela fez o exame de toque. Na verdade, a primeira coisa que ela fez foi olhar minha caderneta da gestante, viu que tava tudo em dia, tava tudo certinho, com pré-natal e tudo mais. Aí ela botou um espéculo pra dar uma olhadinha no que tava acontecendo no colo do útero. E ela viu que o meu colo do útero tava alterado. Incoloração e textura, tá? Aí ela fez o exame de toque e falou assim, olha, seu colo do útero não tá dilatando, tá fechadinho, bonitinho, porém a textura dele tá me preocupando. É normal que a gestante fique com o colo do útero mais amolecido durante a gestação por questões hormonais, mas o seu tá um pouquinho além do que eu costumo ver. Aí ela falou que pra garantir ela iria colher um preventivo. E aí ela colheu, não tem problema, tá, gente, colher preventivo na gestação. Como eu não fazia preventivo há um tempinho já, eu achei ótimo, inclusive, porque o meu médico tava esperando fazer
16 semanas para poder colher. E aí já acabou que calhou de colher lá e tá tudo certo. Aí ela colheu o preventivo, na hora do preventivo sangrou um pouquinho. Aí ela me mostrou, tá vendo? Tá até sangrando um pouquinho aqui. Aí ela sentou, conversou comigo sobre essas alterações hormonais que acontecem na gestação, que acomete o colo do útero e tudo mais. Falou também que eu tava com um pouquinho de corrimento e que o meu colo do útero tava um pouquinho inflamado. E por conta disso, esse corrimento, né? Aí ela me passou uma pomadinha pra usar, pra essa inflamação do colo do útero. Eu expliquei pra ela sobre a questão de que o meu colo do útero está sempre inflamado. É o que a gente chama de cervicite crônica. Aí ela falou, então provavelmente a sua dor tá vindo disso, mas eu vou passar pomada pra aliviar os sintomas. Ela também passou Buscopan pra aliviar a dor. E o preventivo só pra ter certeza de que não tinha nenhuma alteração grave, né, caso de câncer de colo de útero ou algum outro tipo de lesão no colo do útero. Depois do preventivo, ela colocou o sonar lá na minha barriga pra gente poder ouvir os batimentos do bebê, e aí tava tudo certinho, tava 153 batimentos por minuto. Aí eu já fiquei aliviada, porque eu fiquei com medo, né, de estar acontecendo alguma coisa e eu não tá sabendo. Então, foram 2 alívios. Um quando ela fez o exame de toque e falou que tava fechadinho, e o outro quando eu ouvi o batimento do bebê, né. Outra coisa, gente, esse exame de toque, ele não é de Deus. Dói horrores aquilo. Aí, logo depois disso, meu marido chegou lá, né, ele sabia que eu tinha ido pra emergência. E aí ele ficou tentando me ligar, não tava conseguindo, porque eu tava, né, sendo atendida. E ele, do nada ele apareceu na clínica, surgiu lá. Aí a médica super atenciosa falou, eu já tinha descido da maca, né. Aí ela ofereceu pra ele ouvir o coraçãozinho do bebê, aí eu deitei na maca de novo, a gente ouviu de novo, tava tudo perfeito. E seguimos, voltei pro trabalho, eu até pedi ela um atestado pra eu poder ir pra casa descansar um pouco, eu realmente tava com dor, e depois do exame de toque o incômodo e a dor aumentaram. Então eu pedi ela um atestado pra poder ir pra casa, mas aí depois eu resolvi ir trabalhar. E fui trabalhar, dei uma aula mais tranquila, conversei com as alunas que eu não tava me sentindo bem, né, que eu tinha ido na emergência, elas foram super compreensivas. Aí a aula foi bem mais tranquilinha e depois eu vim pra casa. 15 dias depois seria a minha consulta do pré-natal. 15 dias depois desse dia que eu fui na emergência, que eu fui atendida pela médica e tudo mais. Seria o meu pré-natal e o resultado preventivo já estaria pronto. Então quando eu fui no médico eu já levei tudo junto. Na 16ª semana foi a ultrassom para descobrir o sexo do bebê. E nós finalmente descobrimos, tá? Eu deixei no vídeo anterior para vocês verem um suspense da vida real que foi para descobrir o sexo do bebê. E nós finalmente descobrimos que vamos ter uma menininha. Nossa Nicole tá a caminho. E a gente ficou assim, perplexo de tanta emoção, de tanta felicidade. Porque assim, a gente já achava que era uma menina, mas ver elazinha, ter certeza que era ela, foi de outro mundo. Então eu vou deixar o vídeo aqui pra vocês verem. Não lembro se é aqui desse lado ou se é aqui, pra vocês verem o vídeo de quando a gente descobriu o sexo do bebê. No dia seguinte da ultrassom foi a nossa consulta de pré-natal, né? E aí eu já levei todos os exames pro médico ver. O preventivo deu normal. O preventivo deu normal, nenhuma alteração, nenhuma lesão no colo do útero. Então o médico deduziu que fosse só alteração hormonal mesmo da gestação que tivesse causando aquela alteraçãozinha na textura e na forma do colo do útero, mas que não tinha problema nenhum, já que era natural da gestação. E a dor ele justificou pela inflamação, que apesar de estar pequena, poderia ser incômoda, ainda mais com o útero expandido. Fora isso, ele aferiu minha pressão, que tá sempre 11/7, muito engraçado, toda vez que eu vou no pré-natal, a pressão tá 11/7, o que é ótimo. Peso, eu não ganhei peso, eu não ganho peso significativo, eu sempre fico dentro de 1 quilo e 1,5 kg, de um mês pro outro. E aí ele falou que tá tudo certinho, mesmo que eu ganhe 1,5 kg, porque no início da gestação, lá naquela épocazinha que eu ficava enjoada, eu não comia, então naquela época eu quase não ganhei peso. E aí ele faz um cálculozinho, por exemplo, com 16 semanas, são 4 meses de gestação. Aí ele pega o peso que eu tô e divide por 4 pra ver se eu tô em equilíbrio ali do ganho de peso por mês. Ele falou que tava tudo certinho, então tá ótimo. O interessante também
é que eu percebi que mesmo agora, na 23ª semana, eu não sinto que eu engordei. Eu ganhei barriga e quadril, né? Meu quadril ficou largo, mas eu não sinto que eu engordei assim, em braço, perna, o rosto incha de vez em quando, mas é por retenção de líquido, não é gordura, assim, sabe? De ganho de peso mesmo, sabe? Então, assim, chega a ser engraçado, porque eu achei que eu ia ganhar muito peso. Outra coisa que eu queria falar, o sono que eu sentia mais pro iniciozinho lá do primeiro trimestre, ele já melhorou bastante, né? Eu consigo passar um dia tranquilo. Aliás, inclusive tem dia que eu tô mais disposta, eu faço as coisas da casa, eu vou trabalhar, volto. E só durmo mesmo na hora de dormir à noite, mas aí também é um sono bem pesadinho. Mas assim, não é aquele sono que me deixa lesada, cansada o dia inteiro. Então assim, tá sendo bem legal por agora. Com 14 semanas também, gente, eu esqueci de falar. Aconteceu uma coisa maravilhosa, que foi que a gente sentiu ela mexer pela primeira vez. E eu tava deitada assim, de barriga pra cima. E aí eu queria realmente sentir ela mexer, porque no aplicativozinho do Gravidez Mais tava dizendo que a partir de 13 ou 14 semanas eu poderia sentir algumas tremidinhas na barriga, que seriam os movimentos do bebê. Aí eu deitei assim, eu falei, não, vou ficar aqui prestando atenção pra ver se eu sinto. E não deu outra, eu consegui sentir certinho ela meio que passando o pezinho assim, alguma coisa, não sei se era o pezinho, se era a mãozinha, né? Tava passando assim de um lado pro outro. Aí o Michael também conseguiu sentir. E a gente achou assim super bacana, porque a maioria das pessoas não consegue sentir tão cedo assim, né? E a gente conseguiu sentir. Da 16ª semana pra 17ª semana, não aconteceu muitas coisas assim físicas, sabe? Em relação ao enjoo, em relação à fome. Mas agora que os enjoos passaram, com certeza eu como muito mais, né? Na 16ª semana, quando eu completei 4 meses de gestação, eu constatei que o enjoo realmente passou e que agora eu consigo me alimentar tranquilamente. Obviamente, por estar grávida, tem coisas que me desagradam, né? Algumas texturas, algumas aparências, alguns cheiros, mas não é assim, enjoo, sabe? Eu não fico com ânsia de vômito, nem nada disso. Eu não cheguei a ter nenhum desejo estranho. Os desejos que eu tive foi normal, foi macarrão com carne moída. Recentemente eu tive um desejo de pastel de queijo. Chipa de queijo, que é um biscoitinho de pão de queijo, também tive. Acho que com 16 semanas mesmo. Então, assim, foram coisas normais, nada muito aleatório. O mais diferente, assim, foi de suco de laranja com cenoura. Mas, assim, nada de tijolo com mel ou quiabo com chocolate, nada disso. Alterações de humor. Sim, na 16ª semana, principalmente, eu tive... Não era alterações de humor, assim, de, tô feliz agora, tô com raiva daqui a 2 segundos. Não foi isso. Só que eu fiquei muito mais sensível. Então, assim, qualquer coisinha que falava comigo e eu não gostasse, eu já queria chorar. Fiquei super emotiva. E é uma coisa engraçada, gente, que grávida, quando começa a chorar, não para mais não. 3 horas seguidas chorando. E vamos lá, até a hora que o corpo resolver que não vai mais chorar por conta daquilo. E uma outra coisa muito legal que aconteceu também, que foi após descobrir o sexo do bebê, a gente já começou a comprar algumas coisinhas no enxoval. Com 17 semanas eu comecei já a futucar Shopee, Mercado Livre, os sites, as lojas, tudo pra já ir comprando as coisinhas dela. E já comprei algumas coisinhas, mas porém eu vou fazer um vídeo separadamente só com os itens de enxoval dela, tá? Então é isso, né, Marley? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Vou mostrar minha barriga pra vocês, que já tá bem grandona. Essa aqui é minha barriga de 23 semanas, tá? Com 17 semanas ela tava até aqui mais ou menos. Sim? Já tá bem durinha. Ó, de frente, ó. De frente nem parece muito. Do outro lado. Então é isso, pessoal. Não esquece de curtir e compartilhar esse vídeo, tá? Manda pra sua amiga que tá grávida, que descobriu que tá grávida agora, que tá vencendo esses momentos assim que são loucos, tudo uma novidade. Pra elas virem aqui e me contar como que tá sendo pra elas, pra gente trocar umas ideias,
trocar uns conhecimentos, tá bom? Então, um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!